Bem-vindos sejam todos. Vamos prosseguir nosso estudo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Estamos estudando a Carta aos Hebreus, capítulo 10. E estamos lá pelo meio do capítulo. Deus amado, obrigado porque a gente pode estudar a Bíblia. Obrigado porque a gente tem Bíblia. Sobretudo, obrigado porque o Senhor está nos orientando. Nos guia, Senhor, nos mostra, nos revela a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hebreus, capítulo 10. Verso 28 diz assim a palavra do Senhor: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Opa, pausa, bastante conteúdo aqui. Recapitulando brevemente, a gente está vindo aqui trabalhando a lógica com o autor de Hebreus da diferença entre o sistema do Antigo Testamento e o sistema do Novo Testamento. Preciso lhe dizer que o sistema do Antigo Testamento recebe o nome geral de Lei de Moisés. Essa expressão não se refere somente à legislação, mas às vezes se refere a todo o Antigo Testamento, às vezes se refere ao Antigo Testamento a parte que não é os profetas, por exemplo, Jesus falava na lei e os profetas, e às vezes se refere ao corpo legislativo do Antigo Testamento, que está lá nos primeiros livros da Bíblia. Hoje tem uma invenção, ela é bem recente, ela é século XIX. Tem um grupo de cristãos que diz assim, não, a lei de Moisés não inclui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei de Deus, o resto é de Moisés, porque os 10 mandamentos foi Deus que escreveu com o dedo, então isso aqui é superior, a lei de Moisés é diferente, então a gente como igreja não segue a lei de Moisés, mas segue a lei de Deus. Para que isso tudo, essa retórica toda, para que todo esse esforço retórico que não encontra respaldo no texto sagrado? Para poder impor sobre você uma única coisa: o sábado. Porque dos 10 mandamentos que estão lá na lei de Moisés, 9 estão repetidos no Novo Testamento, menos o sábado. E aí se faz uma lógica dessa para forçar os 10 mandamentos e impõe sobre você o sábado. Outro grupo já fala assim, não, tem a lei cerimonial, tem a lei civil, tem a lei penal, tem a lei isso, tem a lei aquilo, e o que foi revogado é só a parte cerimonial. Não está isso em lugar nenhum da Bíblia, tá? Quando fala foi revogado é porque Jesus cumpriu e revogou tudo na cruz. E qual é a intenção dessas pessoas ao fazerem isso? É poder preservar algumas partes que elas querem impor sobre você. Especialmente a lei do dízimo, que acaba ficando bem interessante para esse pessoal, e mais algumas leis que acabam permitindo exercer muito controle, muito poder. Porque o Evangelho liberta, e aí pessoas livres pensam por conta própria, pessoas livres que pensam por conta própria, olham para o texto sagrado, questionam seus líderes. E aí vem o líder dizendo, não, você está questionando o ungido do Senhor, ai daquele que... Aí começa aquele papo todo, para poder controlar as pessoas, usar o povo como massa de manobra e obter muito dinheiro. Então, nós não vamos cair nessa, nós vamos ler a Bíblia e entender os termos que estão na Bíblia, como a Bíblia os explica. Se a Bíblia não faz diferença, não somos nós que faremos. A gente pode usar uma diferenciação didática, mas é incabível alguém dizer assim, não, o que Jesus cumpriu na cruz não inclui tal parte da lei. Isso a Bíblia não fala, isso é invenção posterior, bem recente, aliás, para poder justificar sistemas de controle e dominação. Então, verso 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, como já vimos. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Aqui é importante a gente saber quem é esse, afinal de contas, que insultou, que profanou, que pisou, que fez todos esses verbos terríveis. Quem é esse? Aí entra a necessidade de a gente ler o texto como um todo. Se você chegou agora, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Vou lhe pedir, para esse vídeo agora. Esse aqui, para. Leia o capítulo 10 todo. Se você quiser, tem até os vídeos anteriores para você ver. E depois você continua aqui. Porque o pessoal pega esse texto sozinho e aí começa a dizer assim, fulano que fez tal pecado, é esse que pisou aos pés do Filho de Deus. Aí as pessoas começam a escolher o pecado do outro, sempre é o do outro, né? Para dizer que esse outro não tem mais volta. Então elas vão escolhendo assim, por exemplo, o quê? Abandonou aqui a nossa
seja o nome que for, a nossa congregação, a nossa reunião, a nossa tenda, a nossa igreja, nosso ministério, a nossa tribo, escolha o nome que você quiser, abandonou aqui, esse pecado aqui, essa pessoa pisou aos pés do Filho de Deus, não tem volta para ela, saiu da cobertura espiritual, outra invenção moderna também, né? Outra coisa para poder manter o povo ali no cabresto, que não existe, tá? Saiu daqui da cobertura espiritual, aqui do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus, pisou? Não. Quando a gente lê os versos anteriores, a gente vê que o autor de Hebreus está falando, no verso 26, de gente que se converteu a Cristo e tomou a decisão deliberada, de caso pensado, de continuar pecando. Não é a pessoa que é fraca. O apóstolo Paulo fala muito sobre o fraco na fé, o irmão carnal, né? Não. Aqui é alguém de caso pensado. Eu dei alguns exemplos aqui, né? A pessoa lá que resolve manter um caso extraconjugal. É diferente daquele que comete adultério. O que mantém um caso extraconjugal, ele raciocina, ele medita, ele pensa, ele mede, ele pesa e ele toma uma decisão de que o seu prazer sexual é superior à lealdade do casamento e ele continua fazendo isso, né? Aquele que adultera talvez seja apenas um fraco, uma pessoa que num momento de estupidez cometeu essa tragédia que destrói uma família. Mas é diferente. Acho que você consegue perceber a diferença, né? A gente pode aqui conjecturar e montar um caso fictício de 2 homens cristãos que saem de casa para fazer uma viagem de serviço. E aí, numa viagem dessa, um deles vai onde não devia, vai num jantar, se embebeda, se encanta por uma mulher que não é a sua e comete fornicação ou adultério. E aí, quando cai em si, na manhã, se sente um desgraçado e clama pela misericórdia de Deus e se arrepende e volta para casa renovado pela cruz. O seu companheiro não faz nada disso, mas lá no seu bairro onde ele mora, ele mantém um amante. Quietinho, ninguém sabe. E ele volta de viagem morrendo de saudade da amante e vai visitar a amante quando volta. Um deliberadamente está fazendo. O outro foi um estúpido. O texto aqui fala sobre os que deliberadamente pecam. E aquele caso que Jesus fala é semelhante àquele caso, né? De quem peca contra o Espírito Santo, que é aquela pessoa que deliberadamente atribui ao demônio as obras de Deus, né? O texto sagrado fala em pessoas que abandonam a fé de caso pensado, que elas conhecem, elas experimentam as coisas do sagrado e elas, de caso pensado, elas tomam a decisão de refutar isso tudo e abandonar. Para esses realmente a situação é terrível, né? Porque se na lei de Moisés bastava 2 testemunhas e a pessoa sofreu a condenação, o que vocês acham de quem faz tudo isso de caso pensado contra o Filho de Deus? É o que se diz no ditado popular, né? Aquele que joga a pedra na cruz, profanou o sangue da aliança e insultou o Espírito da graça. Bom, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Aqui ele está citando textos do Antigo Testamento, Deuteronômio, Salmos, né? Ele está falando: olha, nós conhecemos aquele que falou essas coisas, né? Que a vingança pertence a ele. Aliás, vingança é um tema interessantíssimo, né? Tem muita gente aqui angustiado com esse tema porque está lutando contra um ódio no coração por causa de injustiças que cometeram contra essas pessoas. E aí as pessoas ficam ali, né, angustiadas. Aqui o texto fala: isso pertence ao Senhor. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Curioso que na Bíblia o julgamento sempre começa por dentro. Sempre começa pela própria casa do Senhor. Sempre começa pelo povo de Deus. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Você que me ouve, você já tem um tempinho de caminhada? Então aqui, lembre-se dos primeiros dias, logo depois que você foi iluminado, que você recebeu a luz de Cristo. Pense no que você viveu e compare com o que o autor de Hebreus está dizendo para esse povo aqui.
Vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Eu acredito que é impossível alguém se tornar cristão sem suportar luta e sofrimento. Mas me parece que na nossa realidade presente aqui, Brasil, século XXI, me parece que está bem mais fácil do que Oriente Médio, século I, perseguição, morte. Então vamos ler? Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Aí o cristão de hoje vai dizer assim, eu também já fui insultado pela fé, passei uns apertos, tribulação. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Até aqui, a gente ainda tá acompanhando, né? Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Opa! Eu nunca conheci alguém que foi parar na cadeia porque disse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não conheci. Nem à distância, nem por carta, nem pela internet. Eu só ouvi relatos e li relatos. Eu não teve uma pessoa com quem eu conversasse que passasse por isso. Aqui a coisa estava pesando. Acontece hoje, acontece. Coreia do Norte, por exemplo, acontece, né? Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Outra coisa que eu nunca vi. Cristão ter os bens confiscados simplesmente por ser cristão. Aqui tinha. E tem lugar na Terra hoje que acontece também. Então veja que tem pessoas pagando um preço muito alto para preservar a fé. E isso deve servir de inspiração para mim e para você. Quando nós passamos por nossas tribulações, nossas próprias lutas, que eu não vou chamar de pequenos, porque cada um sabe onde é que aperta o seu calo, né? Onde é que o sapato aperta o calo, né? O ditado. Mas que esses cristãos aqui sirvam de inspiração para nós. Aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Olha que contraposição dessa realidade com a teoria da prosperidade hoje, né? Que fala que se você vai para a fé, você enriquece. Olha aqui, fala isso para os cristãos da primeira era, fervorosos, pessoas santas, que hoje muitos deles são conhecidos pelo nome de santo, né? Nós temos pessoas hoje, por exemplo, eu gosto de usar essa expressão santo, tá? O nome da frente. Tem gente que pensa que isso é coisa só de católico. Eu faço parte de uma tradição evangélica que, aliás, a minha comunidade, o nome da comunidade, da igreja, do prédio, da placa lá, é uma comunidade evangélica e chama-se São João. Tá? E o nome do bairro não é São João, tá? Não é por causa do nome do bairro, não. É porque realmente eu faço parte de uma tradição evangélica muito antiga e de alguns séculos, em que nós sim preservamos essa expressão santo, só que nós não veneramos, não adoramos o santo. Então eu gosto de me referir, por exemplo, a Santo Inácio de Antioquia, que foi uma pessoa do primeiro século, um bispo da igreja lá de Antioquia. Ele foi ali daquela geração logo depois. A gente leu em Atos, né, aquele grupo ali, aquela época de Paulo. Se você não sabe, Antioquia era a igreja de Paulo, tá? Paulo, onde é que ele era membro? Onde é que o missionário Paulo era membro? Em Antioquia. Paulo, Silas, Barnabé. E aí, logo depois, bem pouco tempo depois, né, Inácio, eu acho que ele foi ali, acho que foi o terceiro bispo de Antioquia, se não me engano. E aí, numa perseguição do Império Romano, ele foi preso e condenado à morte. Já contei isso aqui no canal brevemente, né? Mandaram ele numa jaula para morrer lá em Roma, onde ele de fato morreu, foi despedaçado por animais. Cada lugar que a caravana parava, ele conseguia, com os cristãos, ele conseguia material e escrevia cartas para as igrejas, incentivando a santidade, a permanência na fé. E isso ficou para a história da igreja, as cartas de Inácio de Antioquia. Então eu gosto de pensar nisso, né, em Santo Inácio de Antioquia, que homem que deixou um exemplo para a gente, que foi despojado dos seus bens e no final despojado da sua vida, por amor a Cristo. E eu olho hoje essa infantilidade de gente que só quer Deus se Deus der dinheiro para eles. Gente, que coisa infantil, que coisa bobinha das pessoas acharem que vão comprar o favor de Deus dando dinheiro para algum falso profeta. Gente, vamos ler Hebreus aqui, ó. Pessoas que com alegria receberam o quê? A sentença de perder seus bens, porque pensaram, tenho bens superiores, tenho a minha fé, tenho minha vida em Cristo, a minha vida está em Cristo. Pessoa lá morrendo na arena e cantando hinos de louvores a Deus, sabendo assim, eu estou indo me encontrar, eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó. Isso são exemplos pra gente. Vamos largar essa infantilidade que está acontecendo por aí hoje. Não vamos nem olhar para isso, gente. Isso aí é coisa de criança. Isso é brincadeira de criança. Isso não é fé. Esse joguinho aí de
tá sonhando com carro importado. Tudo bem, carro importado é legal, tá? Riqueza, tudo bem. Se é fruto do trabalho, tá? Mas achar que tem uma relação disso, que a fé é em torno disso, né? Que a gente transformar a lei do plantio e colheita nisso, que coisa de criança, né? Mas vamos seguindo aqui, vendo o bom exemplo dos irmãos. Vocês sabiam que possuem bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, você que me ouve, seja qual for a tribulação que você já passou e que você suportou, não abra mão da confiança que você tem, tá? A sua confiança vai ser ricamente recompensada. Vocês, nós, eu e você, nós precisamos perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então nós somos chamados a uma perseverança. São dias difíceis? São dias de falsos profetas, são dias de falsos ensinamentos, são dias em que o nome de Jesus Cristo é jogado na lama todos os dias, em que pessoas de fora da fé nos insultam por causa de pessoas de dentro da fé que estão dando margem para esses insultos. São dias difíceis. E eu e você vamos fazer o quê? Perseverar. Vamos perseverar para que quando a gente tiver feito a vontade de Deus, a gente receba o que Deus prometeu. E ele fala assim, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Está citando o Antigo Testamento, está citando Abacuque aqui. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então não retroceda, permaneça, viva pela fé. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu digo que eu me incluo, porque a minha vontade é essa e essa decisão eu tomo hoje. Eu não sou dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu convido você a tomar a sua decisão, você, meu irmão em Cristo, que está passando aperto, que está passando vergonha, que fica sem palavras para responder para os incrédulos, que apontam com honestidade os escândalos que acontecem no meio da igreja. Persevere. Seja também um que não retrocede e é destruído, mas crê e é salvo. Mesmo que eu e você não tenhamos uma resposta para dar para aqueles que nos atacam, mesmo que eu e você tenhamos que ir para casa envergonhados, de cabeça baixa, porque o que estão dizendo contra é verdade. Está cheio de gente no meio da igreja que faz indignidades com o nome de Cristo. Mesmo assim, nós vamos crer no Senhor. Nós vamos manter a nossa fé nele. Nós vamos perseverar e aguardar o dia final dessa história. Muito obrigado pela sua companhia. Persevere! E volte na próxima também para a gente continuar estudando a Bíblia. Até lá!